A pessoa que não tem imóveis pode fazer planejamento patrimonial? Eu sou o Bruno Rocha e assina o canal para saber. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Mas e aí? Quem não tem bens imóveis, quem não tem casa, apartamento, sítio, pode fazer planejamento patrimonial da sua família? Deve fazer planejamento patrimonial da sua família? Sim, por que não? Só porque a pessoa não tem imóveis, não quer dizer que ela não tenha bens. Isso é muito claro, principalmente nos dias de hoje, em que muitas vezes as pessoas preferem investir em outros bens do que em bens imóveis. Aplicações financeiras, ações na bolsa, tesouro direto, CDB, várias N aplicações que as pessoas podem ter. Mas e essas pessoas? Elas devem fazer um planejamento patrimonial? Elas devem planejar? E a resposta é sim. Essas pessoas, elas têm a mesma necessidade de lutar contra aquele vilão chamado inventário que as outras pessoas têm, que quem adquiriu bens imóveis tem. Porque se essas pessoas vierem a falecer, se quem tem essas aplicações vierem a falecer, esses valores vão ter que ser inventariados e sofrerão a mesma tributação dos bens imóveis que a gente já falou aqui tantas vezes. Em Minas Gerais, por exemplo, 5% de TCD. No Rio, 8%. Sofrerão os mesmos dilapidação do patrimônio que as outras pessoas sofrem. Verdade que elas não terão que vender um imóvel para pagar o inventário, talvez. Mas e a aplicação? E se for uma aplicação a longo prazo? E se a única coisa que tem é uma aplicação a longo prazo? Sem beneficiário já definido, que já seria uma forma de planejamento. Como que essa pessoa vai pagar esse TCD? E se a pessoa tem 10 milhões aplicado, qual que é o melhor planejamento? Eu já falei para vocês mais de uma vez que o planejamento patrimonial ele é individualizado, ou seja, vai se depender de cada caso. E sim, nós podemos usar a ferramenta chamada holding familiar também para quem tem aplicações financeiras, para quem tem dinheiro para planejar o seu patrimônio. Podemos usar a holding. Olha, pensem comigo um pouco. O que é a holding? Holding é uma ferramenta que nós usamos de planejamento patrimonial da família, certo? Mas no termo de jurídico, holding, o que é holding? Holding é um objeto social. E qual que é o objeto social dessa empresa que nós formamos para fazer o planejamento patrimonial da família? Participação de outras sociedades, muitas vezes. Então a holding já é um objeto social para ter ações, aplicações. O que a pessoa jurídica pode fazer que a pessoa física não pode fazer em relação a dinheiro, a ter aplicações? Nada. Muito pelo contrário. Existem situações em que, se você colocar esse patrimônio dentro de uma pessoa jurídica, dentro de um planejamento patrimonial através de holding familiar, você vai conseguir uma tributação melhor de imposto de renda sobre esses bens, esses investimentos. Existem situações que isso pode acontecer. Lembrem-se, novamente, planejamento patrimonial da família é individualizado, depende de cada família. E se o cara tiver 10 milhões em dinheiro guardado, pode fazer o planejamento também se quiser. Claro que o dinheiro é sempre muito mais fácil de se dispor em vida, mas às vezes não quer dispor, quer manter ali com ele até o falecimento. Pode fazer. E também não quer, às vezes também não quer que dá briga na hora que ele vier a falecer. E se a pessoa não tiver filhos, ela pode fazer o planejamento patrimonial?
Sim, claro que pode. Existem vários casos, já tivemos casos diversos aqui no escritório de pessoas que não tinham filhos e queria saber como que fazia para doar os seus bens para o sobrinho, muitas vezes para um amigo. Tinha gente que não tinha familiar nenhum e queria doar uma parte para uma instituição de caridade e outra parte para um grupo de amigos que tinha, deixar para um bem totalmente possível. Não necessariamente feito através da ferramenta que eu falei, hold familiar, mas pode ser usado também se a pessoa não tiver filhos. Meu nome é Bruno Couto Rocha, advogado, especialista em planejamento patrimonial da família. E se gostou do que ouviu, continua aqui para ouvir mais.